que seja franqueada a gravação para os senhores. Então, a partir desse momento, estamos gravando. Quero aqui agradecer também essa reunião é feita em parceria com a Secretaria de Administração. Meu amigo Peixoto está aqui representando nosso amigo Queiroz, né, Peixoto? Então, já de antemão, agradeço ao secretário Bruno, o Luiz Queiroz e a você por todo a parceria, o trabalho que estamos fazendo juntos aí com a equipe aí tanto do Cleito como do Levino, com o nosso colega também, o Francisco N. Então, acho que foi um trabalho que vai trazer bons resultados para nós. Então, o dia de hoje, a intenção é explicarmos esse procedimento. Nós estamos, como já comentamos com vocês, fazendo um trabalho de atendimento de todos os procedimentos contábeis patrimoniais que são previstos na portaria STN 548, que ela traz lá o plano de implantação. Dentre esses, nós temos aí as obrigações com empregados, né? Então, é um procedimento contábil que nós não estamos o implantando na sua plenitude, mas dando um primeiro e importante passo nesse procedimento. Então, até para não delongar muito, depois nós vamos passar também pela parte operacional, mas, mais uma vez, agradecendo aí a parceria com a SEAD, já vou ceder a palavra para você, Peixoto. Fique à vontade, acho que você vai compartilhar. Pode fazer seu compartilhamento e leva o nosso abraço e agradecimento ao secretário Bruno e ao Queiroz. A gente agradece aí a parceria. Fique à vontade, Peixoto. A palavra está contigo. Obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos aqui. Então, acredito que conheço vários, mas a gente pode não ter tido a oportunidade de conhecer todos ainda. Eu estou aqui na Secretaria de Estado da Administração, na Unidade Central de Gestão de Pessoal. Estou titular da unidade denominada Gerência de Gestão e Monitoramento de Pessoal, que é uma unidade que apoia a unidade central responsável especialmente pelo processamento da folha de pagamento. O titular da superintendência é o Luiz Queiroz, né? E recebemos aqui uma solicitação por parte da Secretaria da Economia. Estamos apoiando e estamos alinhados aqui para que mensalmente possamos estar elaborando e atualizando as informações que vão subsidiar o trabalho de registro por parte de vocês. E aqui, só para demonstrar para vocês a metodologia que estamos adotando para fazer o levantamento das informações relacionadas a férias. É sabido que temos quase 90 mil servidores em atividade na folha de pagamento do Poder Executivo, cadastrado e gerido pelo Sistema de Recursos Humanos, que é o RHNet, com um montante de despesa bruta da base de cálculo aí da ordem de quase 600 milhões de reais mensais. Temos uma atualização de informações constante junto com as unidades setoriais para se fazer esse registro, especialmente dos períodos aquisitivos, para se fazer o levantamento do estoque, né, das férias, que até antes do atual estatuto era previsto até 5 exercícios sem a glosa dos períodos não usufruídos, mas com o advento do novo estatuto, tem até o ano que vem para se regularizar. E a partir daí, o servidor só poderá ter 2 exercícios acumulados, né, senão a administração vai empreender de ofício. Então, hoje nós temos dentro do cadastro, a possibilidade de fazer o levantamento dos últimos 5 exercícios. Estamos mensalmente elaborando, é um processo um pouco manual, combinado com um pouco de tecnologia, com ferramenta de BI dentro do próprio sistema para se fazer essa extração das informações. Não é algo automático, é um pouquinho complexo, né? Nós temos quase mais de 1000 rubricas de rendimentos
e outras mais de 1.000 rubricas de desconto nesse escopo de quase 90 mil servidores. Então, nós separamos desses quase 90 mil servidores em atividade, as rubricas de rendimento, que são base de cálculo de férias, bem como das de desconto previdenciário, para fazer o agrupamento por regime previdenciário. E, em seguida, nós já estamos já fazendo uma elaboração do estoque já atualizado, e houve algumas alterações da base de cálculo, especialmente no mês de março, com a aplicação da revisão geral. Isso impacta, e também em relação aos registros que vieram sendo empreendidos bem fortemente pelas unidades setoriais nesse período. E do estoque, nós estamos fazendo o levantamento aqui dos últimos 5 exercícios, que podem não ter sido usufruídos, aquilo registrado da base do RHNet, para se calcular aqui 1/3 da base bruta de cálculo de férias, né, dessa folha de pagamento mais recente, que deste mês já estamos com o mês de abril 100% calculado, e com os encaminhamentos, inclusive, de pagamentos. E mensalmente, estamos atualizando para o adiantamento mensal, e para se fazer a separação de 1/36 dessa base bruta de férias, que é o 1/12 do terço constitucional, ao final do processamento de cada mês. E, em seguida, fazer esse agrupamento por regime de contribuição previdenciária por órgão ou entidade, né, que são dos militares, o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, o regime próprio de previdência dos requisitados externos, porque o Estado tem aproximadamente 1.500 servidores que são de outros entes, prefeituras, né, alguns com regime próprio, outros com contribuição para o regime geral e de previdência. Vamos fazer esse agrupamento, e o que, naturalmente, também já separar pelo regime próprio de previdência dos servidores do Poder Executivo. Estaremos empreendendo mensalmente essa situação, repassando para a Superintendência Central de Contabilidade, que terá o método adotado a ser repassado para as assessorias contábeis, né? Então é isso. Prezados, Ricardo, estamos à disposição para contribuir, seguir nesse apoio, e em nome dos titulares das unidades aqui, estou muito grato por participar desse evento. Obrigado, Peixoto. Agradecemos aí mais uma vez a parceria, também as informações. Com certeza é só início de um diálogo, né, Peixoto? Vai ter aí muitas outras questões a serem dirimidas e alinhadas, mas nós já estamos iniciando um procedimento que nós estamos adotando mensalmente, né? Então, quero deixar também todos tranquilos, todo o material que nós estamos apresentando, inclusive a gravação, será disponibilizado para vocês no Telegram ou depois via central para aqueles que desejarem. Então, fiquem tranquilos que essas informações estarão disponibilizadas posteriormente. Vou passar aqui na sequência a palavra para o Cleito, gerente de acompanhamento e execução contábil, para a gente dar sequência aqui nas informações que foram encaminhadas via ofício para os senhores. Cleiton. Boa tarde, pessoal. Como já dito aí, meu nome é Cleiton, atualmente eu ocupo a gerência de acompanhamento e execução contábil. Eu acredito que a maioria de vocês já me conhece. Inclusive, tive o prazer aí de conversar com vários colegas, né, no dia do contador. Foi muito prazeroso e confesso que até achei assim, um pouco estranho, né, que a gente está acostumado, todo mundo de máscara, e aí chegamos lá, o pessoal mais descontraído, né?
Então, a gente lembrou, assim, do período antes da pandemia, né? Então, fiquei muito feliz. Tinha ficado aí quase 50 dias ausente. E aí, quando eu saí, estava todo mundo de máscara. E quando eu voltei, o pessoal já sem máscara, né? Então, motivo de muita alegria aí. A gente está caminhando no final da pandemia. Assim espero, né? E agora, estreitar os laços, né? Ainda mais, com mais reuniões. Então, pessoal, nós elaboramos aqui um slide para estar discutindo com vocês sobre essa questão de benefício a empregado. É algo assim que vai marcar, porque é um anseio, principalmente do Tribunal de Contas, né, que a gente faça esse registro. Inclusive, teve até uma determinação do Tribunal de Contas nas contas do governo de 2020, determinando que se faça, né, esse registro. A gente vai iniciar pelo registro das férias e, posteriormente, avançar o 11º, né? Só o slide. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Perfeitamente, Cleiton. Obrigado. Vamos lá, dando sequência aqui, registro da provisão. Cleiton, só tem 2 áudios abertos do Francisco e da Larissa que estão dando um pouco de eco. Deixa eu já resolver aqui, só um instante. E agora, resolveu? Sim, né? Então, vamos lá, pessoal. Registro da provisão e adiantamento de férias dos colaboradores. Agradecer aí mais uma vez a parceria com a Secretaria de Administração, que deu suporte para a gente aí, o Luiz, o próprio secretário Bruno, o Peixoto, né? Está mais ligado diretamente aí com essas demandas. Então, essa obrigatoriedade está no plano de implantação dos procedimentos contábeis, na famosa portaria 548 de 2015, lá, que é o PI-PCP. Então, é o item 11 lá do anexo 2, página 32. Como eu mencionei, isso também está na determinação número 4 do parecer prévio do Tribunal de Contas. Essa determinação para contabilizar e registrar a parte de benefício a empregados. É um passivo altíssimo, né, do Estado, que não está registrado em lugar nenhum, mas que agora vai estar, se Deus quiser. A gente separou em 2 procedimentos. O 1 é o excepcional e o 2 é o ordinário, que é a parte que a gente vai realizar mensalmente. O registro excepcional é referente ao estoque. Eu não ouvi isso, comprei bem na Natura. O áudio da Elis que está aberto, que está dando... Não tá, a gente está conseguindo escutar. Aí ela... Pessoal, eu pedi encarecidamente a vocês que mantenham seus áudios fechados para o melhor desenvolvimento aqui da reunião, visto que já passamos de 100 participantes. Então, vamos lá, dando sequência aqui. Essa parte do registro excepcional é referente ao estoque de férias de 2017 a 2021. Até o Peixoto apresentou aí a metodologia tal, que eles utilizaram. E a nota de lançamento que vai efetuar esse registro é a 2139, finalidade 359. Na prática, ela vai debitar, né, a conta de PL, lá, diminuição do resultado do exercício anterior, e vai creditar férias, né? Vai creditar lá a provisão de férias, o atributo P. Por que é o atributo P? Porque isso ainda não está empenhado, está liquidado, né? Então, não teve ainda a execução orçamentária e financeira. Então, é um registro patrimonial
E, posteriormente, vai estar se fazendo esse registro, e a gente também vai estar orientando como se faz a baixa desses valores, né, após o pagamento das férias, mas, por hora, é um registro com marcador P. Esses dados da SEAD vão ser encaminhados para a gente mensalmente, e eu acredito que todos tenham recebido o ofício circular, que foi encaminhado no e-mail de vocês, né? E essa informação também consta, né, nesse ofício. E aí, essa informação ela vai ficar naquela página principal do SCG, para que os senhores possam estar fazendo o registro mensalmente, junto com as demais obrigatoriedades aí do fechamento mensal, né, que é até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, fechou a folha lá, o Peixoto vai disponibilizar o arquivo daquele mês, e a gente vai disponibilizar na parte do SCG, vocês vão lá, baixam e proceda com os lançamentos. Vai adicionar aí esse processo na rotina mensal. Vou avançar aqui agora. A finalidade, né? O estoque de provisões. Atualizado com as notas. Então, é isso que eu estava dizendo, a periodicidade mensal. Todo mês essa informação ela vai ser gerada para que os senhores façam o lançamento. Um detalhe importante é que esse grupamento ele vai ser organizado por órgão e regime de previdência. Então, você vai ter lá o regime geral, você vai ter o regime próprio, tem o pessoal que é do governo do estado de Goiás, né, do regime próprio, e tem o pessoal que é requisitado, requisições externas. E também tem o pessoal que é do regime militar, pessoal ativo do militar. Então, são esses 4 grupos, basicamente. Letra A. No caso do reconhecimento de férias do servidor ativo do governo do estado de Goiás e requisitados externamente, regime RPPS. Por que nós agrupamos aqui? Porque a nota de lançamento ela é a mesma. Porém, no arquivo lá do Peixoto, vai vir de forma separada, mas aí fica a critério de vocês somar esses valores e fazer o lançamento e mencionar que se refere a férias do servidor do estado de Goiás e do requisitado externamente, ou então fazer o lançamento de forma separada, emitir 2 notas de lançamento, uma para o servidor do estado de Goiás e outra para o requisitado externo, na mesma finalidade. Essas notas vão debitar lá a VPD, né, da classe 3, e vão creditar férias atributo P. A planilha que a SEAD irá encaminhar vai ser muito parecida com essa aqui. Eles estão trabalhando essas informações. A planilha que foi encaminhada para a gente, ela foi encaminhada no mês de janeiro, que o valor, segundo a SEAD, é o mesmo de fevereiro, e foi encaminhado a competência 4, e segundo a SEAD, a informação é a mesma de abril. Só que a gente está tratando esses dados para poder agrupar e informar para vocês um número total, né, para o lançamento ser de janeiro a abril do exercício corrente. A parte do estoque de 2017 a 2021, ela vai ser encaminhada pela SEAD, porque estava até pronto, só que devido a esse reajuste, né, que a gente teve, felizmente a gente teve um aumento no mês de março, e aí eles estão gerando um novo arquivo. E vai ser disponibilizado, no máximo, até a próxima quinta da próxima semana. Daí a gente vai estar passando essas informações para os senhores assim que a SEAD nos disponibilizar. Mas, por hora, a gente já consegue fazer o lançamento aí da provisão de férias do exercício 2022. Aqui, eu peguei como exemplo aqui, a Goinfra, né, que é a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. Então, esse código do órgão aqui é o do RHNet, né, é o da Folha.
eu deixei aqui só para poder ter o marcador, porque às vezes existe aí algum órgão que tem duas folhas, né? Eu me lembro, quando eu trabalhava lá na UEG, tinha a 352 e a 685. Se a Flávia estiver aí, ela pode até confirmar isso. Mas as duas folhas da UEG. Então, nesse caso, seria o caso de somar os valores, né? Porque as duas folhas é do mesmo órgão. Aqui na Goinfra, não sei se existe esse cenário. Se não existir, fica só dentro desse valor. Então, aqui é o custo bruto de férias de janeiro a abril de 2022, consolidado, ou seja, 4 dozeavos de férias, né? Que deve ser lançado agora até o 5º dia 8 de maio. O histórico do lançamento, eu sugeri esse histórico aqui, ó, registro de provisão de férias dos servidores, ativo civil, RPPS, referente às competências de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022. Essa é a carinha da nota de lançamento. A nota de lançamento 2139, na finalidade 351. Lembrando, senhores, que esse arquivo vai ser repassado a vocês. Então, esse material vai poder auxiliá-los aí na hora de estar fazendo esses lançamentos. Exercício 2022, o órgão 3163, né? A data do documento, último dia da competência que vai ser lançado, no caso 30 de 4 de 2022, data do movimento também 30 de 4 de 2022, exercício da conta corrente. Essa informação aqui é importante, cabe um destaque. O que referir-se a 2022, nós vamos adotar esse padrão 22. E o estoque de 2017 a 2021, nós vamos adotar o exercício 2021. Então, sempre que tiver lá um valor no exercício 2021, não necessariamente vai ser só de 2021, mas vai ser todo o estoque lá dos últimos 5 anos, que vão estar agrupados no mesmo exercício. Por quê? Porque esse valor ele contabiliza no conta corrente, né? E nesse caso aqui, o conta corrente é o próprio exercício. Então, vai lá na conta do passivo, vão ter duas contas correntes, né? Ou seja, exercício 21, exercício 22. E a partir do ano que vem, exercício 23. Então, aqui deu o valor 342, 147 e 48, que é esse mesmo valor aqui, ó, que foi apurado lá pela SEAD. Aqui embaixo, pessoal, eu coloquei o movimento de contato, que é importante que após a emissão, aí emitem lá, aparece aquela informação que a nota foi emitida com sucesso e o número da nota. Então, é importante estar anotando esse número para posteriormente estar verificando se o registro ficou corretamente, né? Se o registro ficou tudo ok. Daí, eu coloquei esse movimento contábil para mostrar para os senhores aqui, ó, que está acreditando a conta de férias, né, do atributo P, conta de passivo, da classe 2, e está debitando a conta de VPD. Vamos avançar para o próximo cenário, que é o lançamento do reconhecimento de férias do servidor ativo militar, do regime próprio. A nota de lançamento é a mesma, né, que é a 2139, e a finalidade é a 357. Daí, o processo é muito parecido, o que muda aqui é a conta de débito, que a conta da VPD, observe que esse número 3, ele está marcado, ele está pintado de azul, né? Porque é o que muda de um lançamento para o outro. Quer dizer, essa conta aqui é para poder ficar registrado lá a despesa com férias do servidor militar. Novamente, né, o quadrinho lá com os dados da SEAD, nesse órgão aqui foi encontrado apenas esse valor, 1.806. Eu acredito que nos órgãos de polícia isso deve ser quase 100%, né? Mas aqui, como eu peguei a Goinfra, né, o valor é pequeno. O histórico sugerido, registro de provisão de férias dos servidores ativo militar do regime RPPS, referente às competências de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022.
Aqui está a nota de lançamento, finalidade 357. Aí você vem, aí você fica lá. Já mudei aqui novamente. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu continuo informando o exercício 2022, para o meu valor de 1.806,72, e aqui eu coloquei aquele histórico sugerido lá. O movimento contábil, ele é muito similar ao anterior, né, que ele acredita a mesma conta lá da classe 2, que é a conta de férias. O conta corrente é o 2022. E a conta de despesa é a que eu mencionei anteriormente, lá onde vai ficar registrada a parte do militar. Vamos avançar para o próximo cenário. Agora, são as provisões de férias do servidor ativo civil do regime geral, que é o pessoal lá da Previdência Social, né, do INSS, Regime Geral de Previdência Social. A nota de lançamento agora a finalidade é a 355. E observe lá, que está destacado em azul, que agora o quarto nível da conta é o número 2. Então, aqui vai ficar marcado que é referente à despesa com férias do pessoal do RGPS. O lançamento é similar. Esse aqui é o arquivo da SEAD, já contemplando o valor consolidado de janeiro a abril, e o histórico de lançamento sugerido é registro de provisão de férias, servidores ativos civil, RGPS, referente às competências de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022. Aqui está a nota de lançamento, que é a finalidade 355. Então, observe que é tranquilo o lançamento, né? Vai ser fácil para vocês ingressar esse processo aí na rotina. Valor de 414,012. E o movimento contábil também é similar. A conta de passivo é a mesma, lá, o exercício 2022. Agora, pessoal, o confronto das contas, né? É o seguinte: recentemente, a partir de janeiro, foi feita uma alteração na parametrização do SCG, de forma que, no momento da liquidação do empenho de férias, né, o valor referente àquela competência mensal, ele foi registrado um débito lá na conta de ativo, na conta de adiantamento de férias, como se estivesse adiantando as férias, né? E aí, ao final do empenho, né, de todas essas férias aí, de uma determinada competência, você vai ter um saldo lá nessa conta. Então, esse saldo é o saldo que vai ter que ser baixado contra a conta de passivo, que é a conta de férias, né? Que é essa 21.111.010301. Essa conta é sempre a mesma. Então, vamos trazer aqui para um caso prático aqui. A gente está fazendo o lançamento de janeiro a abril. E aí essa conta 21.111, ela vai receber lá os valores dos respectivos órgãos de acordo com os regimes, né? Então, você vai ter lá um saldo 2022, só que o governo vem pagando as férias mensalmente. Então, provavelmente, quando vocês fizerem a análise aí dessa conta 11.311.0103, vocês vão evidenciar aí um valor já lançado, né, no decorrer dos meses de janeiro a abril. Então, esse montante, ele tem que ser baixado contra a conta de passivo. Como é que eu vou fazer essa baixa, né? Essa baixa também se dá pela nota de lançamento 2139, só que agora a finalidade é a 352. Observe que a conta de ativo que é creditada, que é debitada com
a liquidação, nesse momento agora, ela vai ser creditada com a nota do lançamento e a conta de passivo vai ser debitada. Então, você vai baixar parte desse passivo lá, em detrimento dos pagamentos que ocorreram naquele mês. Nesse período agora, excepcionalmente, a gente vai fazer um lançamento de 4 meses juntos, né? Mas a partir de maio, vai ser só o mês de maio, depois só o mês de junho, sucessivamente. Registro automático. Esse daqui é o que eu mencionei, que na execução orçamentária e financeira da liquidação, ele faz o registro lá na conta de ativo, né? Aqui é um confronto. Tem que sempre ficar atento. Então, os contadores dos órgãos vão ter que criar uma rotina rigorosa de verificar o saldo dessa conta de adiantamento de férias. Então, essa conta não pode ficar com saldo. Todo mês tem que fazer a baixa. Essa tabelinha, pessoal, é um resumo do trabalho que deve ser feito. Então, é mais para poder orientar os senhores da organização aí do fluxo, né, da dinâmica do trabalho. É uma espécie de resumão. Agora a gente está caminhando para a parte de dúvidas e dos senhores. Então, a partir de agora, pessoal aí que tiver com alguma dúvida, pode estar solicitando aí a palavra para que a gente possa esclarecer, porque muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de vários, né? Ricardo, se você quiser colocar mais algo aí que você acredita ser importante. Tem uma pergunta aqui do Hugo. Oi. Creito, eu queria só reforçar o que você já disse, porque é o seguinte, quando for fazer o lançamento do registro de ajuste, eles têm que conferir na conta, tanto de passivo, tanto de ativo, os valores que estão nos exercícios. Porque, assim, 2021, a partir do momento que o saldo de 2021 for encerrado ou for baixado, vai ser para 2022. Então, assim, toda vez que for fazer o levantamento, você tem que analisar nas contas de ativo e passivo esses valores para evitar que você baixe valor em um exercício que, na realidade, não contém aquele valor que foi informado na nota de lançamento. Esse valor essa análise tem que ser feita toda vez que for fazer o levantamento. E depois de fazer o lançamento, analisar também tanto a conta do passivo, que é onde vai ficar o estoque das férias, se o valor está correto, conforme está no relatório que foi mandado lá para o Departamento do Recurso Humano da Folha do Estado. Boa observação aí do gerente Levino. Só aproveitando aqui o gancho da observação dele, né? O pessoal às vezes vai estar se perguntando, mas Cleito, agora no mês de abril, o meu órgão pagou férias, mas pagou férias de exercício 2018 de um servidor e pagou outra férias lá do exercício 2022. Como é que eu vou separar isso, né? Se vocês tiverem condições de fazer essa separação, tem problema. Poderão fazê-la. Porém, se não conseguirem fazer essa separação, aí a baixa é de acordo com o estoque mais antigo. Ou seja, é o estoque lá de 2017 a 2021. Vai chegar um momento que aquele estoque vai zerar. E aí vocês vão avançar para o estoque de 2022 e depois de 2023. Né? Tem uma pergunta aqui do Hugo, né? Boa tarde.
Valor referente à provisão de férias dos outros poderes também pode ser informado? Sim, também pode ser informado. A nota de orçamento vai estar disponível para todos os órgãos da administração, outros poderes também. A Flavinha levantou a mão aí. Não sei se ela levantou a mão antes do Luiz colocar a dúvida dele aqui. Eu vou ler esse questionamento aqui do Luiz, tá bom? Depois eu passo a palavra para a Flávia. Ao efetuarmos o lançamento dos estoques totais entre os anos de 2017 e 2021, como será dada a baixa? Então, a baixa será dada de acordo com o arquivo que o Peixoto vai passar para os senhores, né? Vai encaminhar para a gente vai publicar lá na página principal, vai querer o release lá do SCG, e vocês vão estar baixando e o arquivo e procedendo com essas baixas do estoque mais antigo para o estoque mais novo. Flávia, se quiser a palavra aí. Tá, boa tarde, Cleiton, boa tarde a todos os colegas. Eu fiquei na dúvida, é o seguinte, meio na execução disso aí, porque o ofício estava prevendo para ser no início agora de abril, né? Porque foi de março, né? Pela data que eu vi aqui. Aí no item 3 lá, fala que o registro ocorrerá para ajustar estoques de provisões e fala depois assim, ó, para download e posterior registro pelo serviço de contabilidade do órgão até o 5º dia útil do mês de abril. Bom, aí no caso, como a gente já está virando o mês de abril, então será até o 5º dia útil do mês de maio. E aí os valores que virão até abril, é isso? Flávia, é isso, é porque teve aí um delay aí do início da construção desse ofício até a data que ele ficou pronto, né? Então, a ideia era para, de fato, a gente estar fazendo essa reunião no início de abril, final de março. Mas aí você joga um mês para frente aí, no caso. Aí os valores, então, aí vai vir até abril, os valores que a gente vai ter que fazer. E a partir do mês que vem, a gente faz o mensal. Aí é na rotina, né? Tanto que nesse exemplo que está no slide aí, está o período consolidado de janeiro a abril. Que aí a SEAD já atualizou para abril, né? Ah, tá bom. Tá certo, então, obrigada. Disponha. Agora é quem? É o Zé Carlos ou quem levantou a mão primeiro aí? Boa tarde, Cleiton. Boa tarde. Cleiton, uma dúvida, assim. As provisões elas serão escritas com a nota de lançamento, né? A gente vai constituir as provisões. E ela será baixada pela liquidação do empenho? Então, ela também será baixada por nota de lançamento. É aquela última nota de lançamento que eu mencionei lá, a 352. Então, será baixada anualmente também. Isso, aí você vai... Qual que é a rotina, né? A rotina é qual? Primeiro, você pega lá o arquivo que veio da SEAD, verifica lá o seu órgão, filtra seu órgão no arquivo, faz os lançamentos de provisão e aumenta o seu estoque de férias a pagar lá. Não, eu estou te perguntando, só te corta, né? Porque eu acho que não vai receber arquivo da SEAD, que o sistema de folha é próprio do Poder Judiciário. Ah, mas aí seu RH vai te fornecer essas informações, né? Se o seu a gente vai precisar dessas planilhas para elaborar para poder solicitar o pessoal do sistema da Folha para gerar esses relatórios para nós, né? Da maneira que a gente vai necessitar. Não, tranquilo. Aí, apesar de o seu órgão não estar nesse arquivo, mas você vai ter acesso a esses dados, né? Ele vai estar lá no portal do SCG, e aí você pode estar trocando uma ideia e fazendo uma reunião com o seu RH para que eles forneçam para você um relatório similar a esse, para você conseguir fazer o trabalho aí e acompanhar aí o pessoal. Aí, qual que é a rotina? Recebe o arquivo, baixa, faz o lançamento das provisões, depois vai lá, você já está com estoque, né? Estoque de férias a pagar, você vai lá naquela conta de adiantamento de férias, verifica qual que é o saldo, e você vai estar fazendo isso na virada do mês, né? Quando já pagou a folha do mês anterior. E aí você vai verificar lá, você tem 100 mil reais lá, no exemplo, né? Então esse 100 mil vai ser o montante que você vai baixar, ou seja, é o valor que foi pago de férias daquele mês. Então isso vai baixar do estoque, né?
geralmente o estoque é maior do que o pagamento do mês, porque o estoque ele vai contemplar lá os últimos 5 anos, mais o período de janeiro a abril. Então, o estoque vai ser sempre maior do que a baixa. Daí, você não vai correr o risco de estourar a conta lá do passivo, né? Mas lembrando aí o que o Levino mencionou, você tem que tomar cuidado, porque às vezes o saldo está no exercício e você faz a baixa de outro. Então, sempre tirar esse saldo por conta corrente, né? Porque a conta corrente é um exercício. Até o Levino falou, fiquei na dúvida. Ele disse que quando virar o exercício, né, o estoque de férias vai ficar registrado, igual desse exercício que a gente foi registrando em 2022, quando virar o exercício vai ficar registrado numa conta do exercício 2022. E o ano que vem já vai ser no 2023. Perfeito. Aí eu vou lá, vou olhar o estoque que eu tenho lá no adiantamento, vou baixar ele, vou baixar primeiro esse exercício 2021, no ano seguinte. Eu tenho que primeiro ir zerando por ano. Ela não tem... Mais antigo, né, por mais recente. Eu estou só te perguntando isso que eu estou querendo ver para mim bolar os relatórios que eu vou pedir para o pessoal da Folha, se eu preciso ver essas informações separadas. O que é férias de um ano, férias de tal exercício, mas pelo que eu vi, ela não tem não vai estar amarrado especificamente ao exercício, porque a gente vai fazer um lançamento meio sintético, vai ser sintético, né? Não vai ser não vai ser detalhado. Vai contemplar os 5 últimos exercícios, né? Então, 2017, 18, 19, 20 e 21 vai estar dentro de 2021. Eu não sugiro que fracione a esse nível, porque depois você vai ter que sempre ficar analisando o arquivo que foi pago de férias, para você tentar encontrar lá o período aquisitivo de cada férias, né? Aí vai ser um sofrimento só, né? Não, certinho. Compreendi. Aí eu vou precisar depois, só que encaminhe para nós esses modelos de relatórios que a Folha vai encaminhar para a gente solicitar aqui um equivalente. Não, e vai ser disponibilizado lá na página principal do SCG, aquela parte do carrossel, que fica rodando as informações, então ele vai ser postado lá naquele local. Daí é só você estar fazendo a baixa desse arquivo. Certo. Agora, acho que a palavra é Você finalizou? Finalizei, obrigado. Disponha. Agora acho que é o Hugo, né? Na sequência aí. Oi, Cleiton. Boa tarde a todos. Na mesma linha aí da conversa aí com o José Carlos, só para consolidar aqui as informações, como vocês não têm como a CA disponibilizar essas informações dos outros poderes, então eu vou ter que solicitar aqui para o nosso RH, né, esse estoque de provisões de 2017 a 2021, para registrar agora em abril de 2022. É isso, né? É isso. E mensalmente eu vou ter que solicitar essa informação, ou eles disponibilizarem para mim, né? Para eu poder fazer o registro dessa provisão e confrontar com o adiantamento de férias que vai ser registrado no SCG à medida que eu for liquidando os empenhos da folha, né? Isso já está rodando desde janeiro. Então, já tem um estoque, já tem um valor lá de adiantamento referente às férias que foram pagas de janeiro a abril. Essa parametrização Levino alterou em janeiro. Só para entender, essa questão do estoque de provisões de 2017 e 2021, eu preciso trabalhar só com os direitos ao recebimento de férias só desse período? Se alguém tiver um período anterior, eu ignoro ou não? Tem que pegar o total. É porque anterior aí já prescreveu, né? Então ele não entra na conta. Ô, Cleiton, o que tem que... eu não sei se isso vale para todos os poderes. Não sei se é só do Poder Executivo, porque assim, o estatuto é do Poder Executivo, entendeu? Quando é dos outros poderes, eu não sei como é que funciona. Se você tem direito mais de 5 anos, isso aí você tem que verificar lá junto com o pessoal lá para ver. O direito a receber? Não, falei assim, quanto que vence? É porque o Poder Executivo ele mudou o estatuto agora em 2018, 2019, e determinou no estatuto que férias só pode ser acumulada 2 férias. Já tinha na lei também que era entendeu?
Agora, eu não sei nos outros poderes que se vai seguir a mesma lógica. Aí você tem que verificar internamente. Não, aqui tem gente que tem 6, 7, 8 Então, pois é, esse aí você tem que Ô, verificar. Medina, é Você bom o pode- Peixoto. O Peixoto até com a mão levantada, acho que o Peixoto tem mais entendi. argumento para explicar. Peixoto, por favor. Mas, de fato, concordando com o Levino, né? Tem que analisar com o jurídico, porque essa questão dos 5 anos aqui no Executivo é uma orientação jurídica, uma orientação da PGE. Então, nos outros poderes, é interessante obter essa orientação jurídica e acerca dos períodos não usufruídos anteriores. Ok. Tá? Não, perfeito. Muito obrigado. Para o Murilo agora? Você finalizou aí, né? Finalizado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todos. É o seguinte, eu estava verificando, eu vi o documento ontem aqui no SCG e estava refletindo sobre essa situação. A provisão, até que eu entendi, né? Se fazer a provisão, a folha vai, o pessoal da SEAD informa a provisão. Em relação à baixa, é que eu também tinha ficado na dúvida. Eu, a princípio, eu pensei que seria a baixa por meio da liquidação. E aí eu observei, vocês conversando, eu observei que talvez se for só pela liquidação, nós teríamos um problema, porque só a liquidação não identifica o exercício, né? Se é 2000, se é do atual ou os anteriores. E aí outra questão que eu também fiquei com ponto é o seguinte, os dois relatórios vão vir junto, tanto o da provisão quanto da baixa, porque, por exemplo, chegou em abril, vocês vamos supor, mandariam as informações das provisões que foram feitos os períodos e também já da baixa. Seria automático. E aí, essa questão que eu fiquei pensando. Seria isso mesmo, Cleiton? Murilo, é o seguinte, pergunta boa sua aí. É bom que vai esclarecer para vários usuários aí da informação. O que vai no relatório é só a provisão de férias, né? Conforme o servidor vai adquirir o direito a férias, isso vai vir no relatório lá da SEAD. A parte da baixa, vocês vão ter que estar observando aquela conta de adiantamento lá, que eu passei naquela hora, que eu passei no slide, adiantamento de férias. Então, sempre que o seu órgão estiver fazendo uma liquidação de férias, lá no momento do pagamento da folha, já fazendo a liquidação de férias, essa liquidação vai debitar essa conta de adiantamento. Então, vai ser um marcador para você poder... Aí você vai saber quanto que teve de saldo de férias naquele mês. Daí, antes do fechamento, né, você vai lá e verifica o saldo final, no caso agora, o saldo final de abril, e procede com a baixa mediante a nota do lançamento. Por quê? Quando você faz a liquidação, aí o atributo é o F, né? E a inscrição da provisão é no atributo P. Então, a liquidação de férias e a OP de férias, elas passam na conta F. Então, ela vai seguir o fluxo dela na conta F, né? A liquidação vai escrever a obrigação e a OP vai baixar. Só que a inscrição que você fez via nota do lançamento vai continuar lá. E essa você vai ter que baixar com outra nota de lançamento. Futuramente, a gente pode estudar aí um fluxo automatizado, uma forma de evitar esse retrabalho. Mas, por hora, vai ter que ser feito dessa forma. Então, o estoque das férias, a provisão, você vai ter que verificar no arquivo da SEAD, e a baixa, você vai ter que verificar o saldo da conta de adiantamento de férias, para você saber quanto você tem que baixar naquele determinado mês. Então, por exemplo, nesse primeiro momento, chegou aqui abril, vai chegar o relatório da SEAD. Para chegar o relatório da SEAD com o valor lá da provisão dos quatro meses, né, o saldo, né? O estoque, né, o saldo. Eu já vou automaticamente verificar o saldo lá que foi executado no mês de abril e já efetuar essa baixa no último dia do mês. Então, primeiro você escreve a obrigação. Depois você baixa com base no saldo da conta de adiantamento. Que mas ele vai ter saldo, ele já vai ter saldo o adiantamento. Entendi. Vamos.
A baixa está para liquidação. Então, essa conta vai registrar, ela vai ter um montante lá, vamos supor, R$100 mil. Então, quer dizer que tem R$100 mil de liquidação de férias. E você tem um estoque lá de 1 milhão. Então, você vai baixar 100 mil de 1 milhão, vai ficar com 900 mil de estoque. Vamos lá que a gente vê na prática lá a movimentação mesmo, né? A gente já faz os procedimentos, verifica, né, as liquidações, acompanhamento do mês, né? Por exemplo, chegou, a gente já ia acompanhando, né, a execução mensal. Entendi. Beleza. Beleza, Murilo. Obrigado aí pela contribuição. Eu disponibilizei, pessoal, o slide que eu estava apresentando. Ele está indo no chat aí, ó. Aí lá tem a conta lá do adiantamento de férias que vocês têm que perseguir rigorosamente, religiosamente, todo mês, para poder saber qual que é o montante que tem que ser baixado. A Gil levantou a mão aí. Pode falar, Gil. Boa tarde a todos. Cleito, pelo que eu entendi, então, a gente vai fazer os lançamentos agora referente a janeiro e abril, né, desse ano. E aí, depois, as baixas, eu posso ir baixando o estoque que eu tenho lá de 2017 até 2021, no caso. Se eu tenho estoque registrado lá na conta de adiantamentos, é isso? Então, o arquivo do estoque de 17 a 2021, ele ainda não nos foi repassado. O Peixoto está trabalhando nesse arquivo e ele vai passar para a gente até a próxima quarta-feira. Aí a gente vai estar disponibilizando para vocês, para que vocês possam fazer a inscrição do estoque. Porque se você for lá agora e baixar, aí você vai estourar a conta, né? Porque não está escrito ainda. Ah, tá, entendi. Angel, o objetivo é o seguinte, porque assim, a contabilidade, a regra da contabilidade é que todas essas obrigações são registradas por competência. Então, as férias, ela tem que ser registrada no momento que é adquirida, que, por exemplo, todo final de mês você adquire um 12º das férias, então vai ser registrado um 12º. Como nós não tínhamos feito isso, que esse procedimento está sendo iniciado agora, então nós vamos registrar um estoque de férias, que o Pacheco vai passar e dizer que essa férias não foram pagas ainda. Só porque, assim, como nós estamos registrando em 2021, em janeiro, fevereiro, março, já foram pagas algumas férias. E no momento que elas foram pagas, através da liquidação, elas foram registradas naquela conta do ativo. E o sistema ele não consegue fazer isso automático para fazer a baixa, entendeu? Por isso que nós criamos a nota de lançamento no primeiro momento, para fazer a implementação desse processo. E a partir que o processo estiver em andamento, vamos estudar nova forma de fazer para melhorar o processo e agilizar também, ter a forma de fazer isso automático. Mas agora, por isso que o processo vai ser esse. Então, você faz o registro do seu estoque, o registro mensal por competência, que é um 12º das férias, né? Até o final do ano. E a baixa, quando você está fazendo a baixa, é porque é o seguinte, eles vão ser registrados em atributo P. E a liquidação, ela faz em atributo, na parte do passivo, no atributo F. Que quando você paga, ela é baixada do atributo F. Aí o atributo P do estoque vai ficar registrado e ela gera um atributo P no ativo. Esse atributo P do ativo com o passivo que vai ser confrontado mês a mês, que vai ser baixado. Entendeu, Gil? Eu entendi, mas eu estou igual o Murilo. Vamos ver na prática como é que vai ser. Provavelmente eu vou ter que pedir ajuda ainda aí de novo. Não, mas assim, inclusive, já aproveitar essa oportunidade aí para dizer para vocês o seguinte, que essa é a primeira conversa de muitas que virão. E, tendo dúvida, pode estar entrando em contato com a central, tá marcando aí um horário para a gente poder... aí vem aqui, a gente faz aqui junto. O importante é que todo mundo consiga fazer aí, fazer bem feito. Pode contar com o total apoio aqui da superintendência, da GAEC, né? Não sou gerente lá do Levino, mas pode contar com a gerência do Levino também. Com a do Alexandre Ratadani, contar com todos nós aqui. Essa questão... porque é o seguinte... Cleito, esse objetivo é um procedimento do Estado, então a gente está aqui para poder auxiliar e para implementar o procedimento e auxiliar os órgãos na dificuldade que tiver. Pode contar com a gente que está para isso. Inclusive, uma das condicionantes do regime de recuperação fiscal
é o cumprimento da portaria 548. E esse é um item lá da portaria 548. Então, assim, mais um motivo aí para reforçar que a gente tem que fazer esse trabalho, né? Já era para ter iniciado esse trabalho. Pena que não teve condições de iniciar antes. E essa questão dessa evolução, a gente, no futuro, a gente vai estudar uma forma, né, de melhorar. Pode ser através de uma integração de sistemas, né? O RHNet enviar um arquivo, tal como o Sigmat envia, o PMI envia, né? Está fazendo essa inscrição já com base nesse envio de arquivo, mas por hora o que temos é isso, né? Então a gente vai trabalhar com o que a gente tem e buscar sempre avançar, evoluir para poder diminuir o trabalho mecânico, o trabalho manual e procurar automatizar aí o máximo que puder os processos. Boa tarde, Cleito. Boa tarde. Edgar. Tudo bem, Edgar? Tudo bem. Eu estou ouvindo o pessoal falar, do Ministério Público também, né? Prazo, hoje são 28. Para a gente fazer dentro do mês agora, 28 até o 5º dia útil, que a gente tem que passar para o RH para fazer o levantamento das férias, né? Desse estoque de férias de 2017 a 2021 e também de 2022. Então, eu estou achando muito em cima para a gente fazer nesse mês. Eu acho o prazo muito curto, porque não depende só da contabilidade. Aqui depende de duas áreas. Uma que faz o levantamento do estoque de férias e outra que faz o levantamento dos valores. Então, eu acho muito... Eu vou até fazer a intervenção aqui. Eu vi, boa tarde a todos, vi aí o Hugo com as preocupações, o Zé Carlos, né? Vocês são dos poderes. É importante que vocês implantem um procedimento, né? Aí, Defensoria, Ministério Público, TCE, TCM, todos os poderes e órgãos autônomos que têm a sua folha segregada do Poder Executivo terão que buscar as tratativas junto ao RH. Acredito eu que não será possível vocês fazerem a implantação no mesmo tempestivamente com o Executivo. Então, a minha sugestão é que vocês deem as tratativas e busquem fazer isso no prazo mais breve possível. Inclusive, nós vamos elaborar uma instrução normativa que, até nas reuniões do GT, a gente deve estar fazendo uma reunião do GT Contabilidade, provavelmente no início do próximo mês, depois eu vou acordar a data com vocês, vocês repliquem a normatização, mas já aproveitem o alinhamento. O que a gente se coloca, por exemplo, tem aqui o Peixoto, que é o nosso parceiro na SEAD, aqui toda a equipe da contabilidade, a gente pode auxiliar explicando para vocês o que foi feito no Executivo. E aí é muito importante que vocês consigam implantar esse procedimento ainda nesse semestre. E aí é óbvio que, por exemplo, se vocês não conseguirem fazer agora, quando fizerem, por exemplo, no próximo mês, vocês já vão ter que agregar mais prazos, mais um período nessa apropriação da provisão. Entendi. E assim por diante. Mas eu acho que é muito importante, até para que não ocorra de depois, nas próprias contas de gestores, o tribunal questionar por que os poderes não adotaram o procedimento. Então, eu acho que a gente pode, como o caso de vocês é um pouco diferente, não depende, por exemplo, a gente só conseguiu fazer nesse momento depois de uma série de reuniões e da parceria que nós fizemos com a equipe aí do Peixoto na SEAD. Então, não foi Peixoto, não foi um trabalho da noite para o dia, né? A gente teve que conversar, nos entender, né? Até a equipe lá do Queiroz e do Peixoto entendeu quais as informações que a gente precisava. Aí eles apresentaram as informações, a gente foi chegando até chegar a um consenso. Inclusive, nós temos mais uma parte que provavelmente ainda no início do próximo mês, né, Peixoto, a gente vai estar fazendo, que é o 13º. Então, nós estamos fazendo todo esse trabalho nesse sentido. Entendo que vocês, da mesma forma, né, e se precisar, vocês peguem as normativas, conversem aí com a equipe de RH dos poderes e nós nos colocamos à disposição de auxiliá-los explicando o que foi feito no Poder Executivo. Isso vocês podem contar aí também com a nossa parceria nesse sentido. Tá bom? Entendi.
E aí também, até aproveitando, o Jefferson colocou uma questão da baixa automática, Jefferson. Esse foi um fato que nós ventilamos também inicialmente, isso, até nós temos aqui o nosso colega, eu não sei se ele se apresentou, o Francisco Henrique, ele está aqui conosco na superintendência, ele vem até do governo federal também, nós fizemos aí todo um trabalho de benchmarking também com a União. E o que pode acontecer, eu creio que aí na educação, talvez menos ou mais, né, é que em algum momento você tenha mais adiantamento que provisão, e aí você vai inverter o saldo da provisão, se nós fizermos isso de forma automática. Tá? Mas esse é um procedimento que nós estamos iniciando, como já foi falado aqui pelo Cleito, pelo Levino, e nada impede de nós aprimorarmos o procedimento de acordo com que ele for sendo executado. A gente precisa de um piloto primeiro, tá, Jefferson? E para os colegas também, nós vamos analisando. A intenção, inclusive, né, o sonho de futuro, é que vocês nem precisem fazer o lançamento. O sistema de RH ser integrado ao sistema de contabilidade e todo esse procedimento seja feito de forma automática. Né? O Peixoto já me contou que o sonho de consumo dele é que vocês não precisam nem empenhar a folha, que ela já saia prontinha lá do RH e fica tudo certo, né? Mas como até lá, né, Peixoto, demora um pouquinho ainda, né? A gente vai fazendo aí um passo a passo. Mas a intenção, vocês sabem que a gente sempre tem trabalhado nesse sentido, é de automatizar todo o processo. Eu acho que o processo, quando ele é automatizado, a gente tem ganhos na base de informação, na tempestividade. Então, esse é um trabalho que nós vamos fazer. E até sugiro, viu, Jefferson, a gente faça uma análise até a partir, como aí muitos estão inseguros, e isso é normal, né, um procedimento novo, nós vamos fazendo análise em cima da conformidade desses procedimentos e aí nós vamos verificar a possibilidade de automatizar ele o máximo possível, tá? Isso aí está dentro do RO. A gente não considera o processo implantado. Nós estamos fazendo uma primeira fase da implantação, ok? Hugo, você parece que levantou a mão novamente, eu não sei se você deixou, ou você gostaria de falar Levantei novamente. Apareceu mais duas dúvidas, Ricardo. A primeira é o seguinte, provavelmente o RH vai ter que abrir um chamado na TI para desenvolver essa função no sistema para gerar o relatório, né? E aí você até citou aí que numa segunda fase seria implantado também a questão do 13º. Quais são as despesas da folha que a gente vai ter que lançar fazer esse controle da provisão? Porque eu poderia aqui passar todas as situações, né, todos os casos, para abrir o chamado de uma vez só. E a minha outra norma, né, a norma traz todos os benefícios a empregados, né? Então, aqui o rol seria extenso, né? Todas aquelas vantagens que o servidor tem, ele poderia serem provisionadas conforme a própria lei, né? Então, o que você pode usar de prerrogativa, eu não lembro aqui de cabeça, estou até confirmando aqui, eu vou falar a resolução, a norma para você. É a NBC TSP 15. Você NBC, pode usar ela como base para análise e aí, junto ao seu RH aí, verificar o que eles conseguem levantar em cima do conceito de benefício. Ele é muito amplo, tá? Então, nós estamos iniciando com férias, que a gente entende que é algo que nós já temos um controle, né, Queiroz? A parte de 13º, mas aí se a gente fosse ampliando, a gente poderia, para aqueles servidores que eventualmente tivessem ainda, quinquênio, anuênios, né? Então, começa a entrar uma série de outras vantagens. Eu não sou um grande especialista de recursos humanos, talvez o Queiroz tenha até mais exemplos para falar, mas que hoje a gente não teria condições ainda com segurança de provisionar. É isso, Queiroz? Além desse, você se lembra de mais algum que
que poderia entrar com benefício? O Queiroz está aqui? Acho que está só o Peixoto, né? É o Peixoto. Eu Aí, falei Queiroz, mas é porque estão juntos, né? Então, chamou um, já lembra do outro, né, Peixoto? Desculpa. Estamos juntos. Realmente é uma série de benefícios, né? E a organização dessas informações, estamos aí empreendendo um trabalho muito forte aí com BI para nos auxiliar. O sistema, ele requer uma série de melhorias, mas nesse momento está um esforço muito grande para a implantação do e-social, né, que também é uma obrigação muito forte, impacta muito grande, e essas melhorias aí de integração, na sequência, estarão sendo trabalhadas. Então, é um processo evolutivo mesmo. Mais algum ponto? Nessas parcelas, também incluiria, por exemplo, um passivo antigo, que foi parcelado e está sendo pago mensalmente. Esse parcelamento também teria que entrar nessas provisões? Contabilmente falando, todo benefício que o servidor já tiver direito, ele já tem que ser reconhecido na sua competência, a partir do momento que ele tenha o direito. Agora, se a administração pública, por algum motivo, ela posterga a concessão do direito de forma legítima, né, legal, autorizado, como é o caso das férias, que tem que haver uma conveniência de concessão, isso não tira o direito. Então, o servidor já teve que ser reconhecido. Qualquer outra vantagem, benefício que tenha, mesmo que a administração tenha parcelado, você vai reconhecer o direito total no passivo do Estado como uma provisão e, conforme ele for sendo pago, não vai fazer o mesmo critério que nós estamos fazendo com as férias. Você vai ir consumindo ou amortizando aquela provisão conforme aquele direito for realizado ou se for usufruído ou pago aquele benefício. Então, a regra é você observar a competência. A partir do momento que o servidor tem o direito, você deve reconhecer a obrigação para o Estado. Ou, Ricardo, no caso de vocês, para o poder. Só mais uma dúvida. Pode acontecer do valor lá da provisão, por exemplo, a gente fez a previsão de que os servidores tinham direito a um valor X lá para receber. Só que quando vai efetuar o pagamento, há uma divergência entre previsão, né, e valor efetivamente pago. Tem algum documento para a gente ajustar o saldo dessa provisão lá do passivo? Porque às vezes eu baixo a liquidação, né, contra o passivo e o saldo que fica lá ainda fica incorreto, entendeu? O que vai acontecer assim, normalmente, por exemplo, como férias, a gente não vai ter muito esse problema, que ela tende sempre a aumentar, né? Então, vai tendo aí um ajuste quase que mensal a partir do momento. Então, por exemplo, o servidor tem uma alteração dos seus vencimentos, se ele for tirar férias posterior, ou o próprio 13º, o RH tem que fazer o ajuste da remuneração dele e recalcular. Então, isso vai ser um procedimento normal. Então, as provisões futuras, elas vão acabar ajustando as anteriores. Mas se você tiver, por exemplo, uma vantagem que o servidor tenha, que seja temporária, né? Ele foi, por exemplo, concedido judicialmente, alguma coisa assim, ou mesmo que administrativamente, e vai cessar aquele direito, e, porventura, no momento do pagamento, você liquida tudo e aquela provisão sobra um saldo, aí nós vamos ter que fazer a reversão dessa provisão, né? Que seria quase um procedimento de estorno, né? Você vai baixar aquele saldo que não vai ser usado mais. Mas como a maioria das provisões elas vão ser continuadas, então ela tende a ser atualizada com os próximos lançamentos. Aí tem que analisar caso a caso. Mas a intenção é deixar para vocês também a possibilidade de fazer essa reversão quando tiver extinto aquele benefício. Perfeito. Obrigado, Ricardo. Fala, José Carlos. Mediante o que vocês estavam conversando agora aí, se houver previsão,
Às vezes tem, acho que demanda, amanhã eu acho que pode dizer melhor, eu acho que a gente tem situações aqui que é demanda judicial, o sindicato entrou e está se pagando parcelado. Mas aí a sistemática seria bem diferente, né? De provisão e baixa. Seria outras contas contábeis que vocês provavelmente teriam que parametrizar ainda ou não? No caso de uma demanda judicial, eu entendo que não seria nem mais uma provisão. Você já tem uma obrigação reconhecida em lei, você só parcelou o pagamento. Isso já é passivo direto, não é nem provisão. Aliás, mais, passivo, tá? né? Exatamente. Já é passivo direto. É claro que a provisão está dentro do passivo, mas ele vai ser reconhecido aí como um direito a pagar aí, mas ele já é reconhecido pelo valor. Ele não é nem provisionado mais, porque ele tem valor líquido e certo. A provisão, ela tem uma característica de ser uma estimativa, né? Ela pode vir a ter alterações, ela não é um valor líquido e certo, tá? Então, tem uma diferença aí. Até aproveitando o ensejo, eu sei que tem os nossos colegas das empresas estatais dependentes que também não estão no RH-NET. O mesmo procedimento que eu comentei para os poderes e órgãos autônomos vale para as empresas estatais dependentes. Então, vocês vão ter que fazer essa avaliação, muito provavelmente, como já tem aí uma contabilidade societária bem sólida, né, a maioria dos senhores, pode acontecer que essas provisões já venham sendo feitas, né? Então, elas só estarão sendo replicadas na contabilidade pública. Aí cabe a gente fazer uma análise com vocês, aí pode agendar uma reunião posteriormente com o Cleiton e a gente faz uma avaliação do que vocês têm e também, se precisar, a gente faz as orientações específicas, porque a informação também não virá desse arquivo que nós vamos disponibilizar no sistema de contabilidade. Mais algum questionamento? Hugo, tem mais alguma coisa? A mão está levantada ainda. Não tem, não. Carlos, você pode baixar. Mais algum ponto, pessoal? Carlos, você responde essa do Thales aí? O Thales, eu vi que você fez um questionamento em relação a impactos no relatório de gestão fiscal. Eu não vou te responder com toda a propriedade, porque eu teria que só verificar o mapeamento, mas no mapeamento do anexo 1 da despesa total de pessoal, ela não está mapeada provisões. Depois a gente só confirma direitinho, a gente pode... Eu vou discutir com o Alexandre aqui, mas a tendência é que essas provisões não impactem o anexo 1 da despesa total de pessoal, porque ele, apesar da mudança da lei de responsabilidade fiscal, prevê que as despesas devem ser reconhecidas por competência, independente da sua execução orçamentária, né? A gente tem que verificar especificamente e obedecer o mapeamento, tá? Mas aí cabe sim uma análise, aí para te responder com total propriedade, eu só peço para você dar um tempinho só para mim verificar, não tem de cabeça aqui o mapeamento, mas pode ser um questionamento lá no grupo do consolidado de você replicar lá e eu já vou conversar com o Alexandre para a gente fazer o Idelgard está aqui também, a gente depois faz uma análise específica se vai ter algum impacto da provisão. Acredito eu, adiantando assim um pouco, né, que eu creio que não, mas a gente vai analisar. Aí depois o Idelgard, a Kátia, dá uma olhadinha e a gente responde depois e até socializa com os colegas só para não terem dúvida também. Ok, obrigado, Ricardo. Pessoal, a gente sabe que mais dúvidas terão, eu vou até dar a última fala aqui para o Jefferson, e aí a gente vai encerrar até pelo horário, até para a gente tentar ser bem regular no nosso tempo. Como o Cleiton, o Levino falou no início, a nossa intenção aqui é apresentar o procedimento, vamos subsidiar vocês com as informações, a gente pede que vocês deem total atenção, e aí, nesse sentido, nós vamos lapidando o processo e tirando as dúvidas. Então, nada impede de entrar em contato conosco, a gente só pede, né, porque às vezes o pessoal vem direto e pode acontecer da gente ter um congestionamento. Manda uma mensagem rapidinho, agenda um horário, a gente vem ou faz uma reunião específica para tirar a dúvida, mas a intenção é que a gente trabalhe de forma conjunta
para melhoria e também para o atendimento do procedimento. Jefferson, você pode falar e a gente já vai encerrar com a sua pergunta, e se tiver demais, a gente pede que também vocês encaminhem via central, que nós daremos toda a atenção de atender, tá bom? É muito em cima daquilo que você falou, e até pego o que eu coloquei ali, na verdade, a atualização de mês anterior, se realmente a SEAD vai ficar fazendo essa atualização, como você colocou aí, às vezes, um aumento de salário, alguma provisão que é feita que não vai ser utilizada, no caso, a devolução de um servidor para o órgão de origem. E essa atualização, a SEAD vai ficar responsável, a gente vai ter que acompanhar essa situação? Não, aí o que vai acontecer é porque nós estamos provisionando a parcela de um 12avos. Vamos falar, se a gente tivesse procedimento implantado, todo mês você vai lançar um 12avos. O que vai acontecer é que aquele montante da provisão do ano, ele vai ter um saldo ainda da provisão total, que vai ser, por exemplo, aquelas férias do servidor. Quando, obviamente, tiver alteração desse valor na consolidação do ano, a SEAD vai atualizando esses valores conforme o sistema, eles vão ter esse acompanhamento. Então, pode ser que, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, se eu estiver errado, me corrija, tá, Peixoto? Vamos falar que você está provisionando R$1.000 por mês. E aí, de repente, não é 12 mais, mas vira 15. E aí você vai ter que provisionar as parcelas demais num valor maior. Então, pode acontecer daquele valor que você está provisionando, ele teoricamente crescendo. Nós não há necessidade de retificar os anteriores, mas a provisão dos meses subsequentes, elas tendem de absorver os valores que forem corrigidos. Não é isso, Peixoto? A expectativa é essa mesmo. Na tendência, ela criar absorção. Se não tivesse sendo gravada a reunião, Jefferson, eu ia falar que a gente tem que confiar cegamente no Peixoto, mas como está sendo gravada, eu não vou falar isso não, tá? Né, Peixoto? Mas, brincadeiras à parte, a informação ela vai ter que ser atualizada com a base de dados do RH, né? A gente não teria nenhum subsídio de fazer, tá? Contabilmente falando, a gente não tem, né? Então, aí essas atualizações vão ser feitas, né? E caso a gente tenha esse acompanhamento importante, e a parceria que eu falei aqui com a SEAD, ela é contínua, que se a gente verificar alguma distorção, a gente vai ter que abrir, discutir e tentar entender o motivo, né? Órgãos grandes, como a própria educação, a gente entende que é muito provável ter mais provisão do que adiantamento, né? Então, sempre você vai ter um saldo muito grande lá. E pode ser, e a gente tem que também ver como a gente tem, depois que o procedimento estiver devidamente implantado, eu quero antecipar, marcando uma reunião também com o TCE e chamar serviço de contas de gestores e do governador, e a gente apresentar o procedimento, porque é até bom que eles podem fazer críticas que a gente avalia e tenta melhorar o procedimento também, tá bom? Até para evitar ressalva ou qualquer interpretação equivocada do procedimento adotado. Ok, gente? Então, mais uma vez, a gente agradece a atenção de todos. A gravação vai ser disponibilizada quanto às apresentações que foram feitas. Provavelmente, na próxima semana, a gente publicará aí uma instrução normativa conjunta, né? Então, a gente está lapidando, nós estamos terminando uma revisão aqui da parte contábil, vamos passar lá para a equipe do Peixoto para eles fazerem uma revisão, incluir algumas questões. A gente acredita que no início do próximo mês ela já venha a ser publicada, mas é importante que a gente inicie até que sirva de subsídio para a gente entender as modificações e melhorias que forem necessárias no procedimento, ok? Então, nós agradecemos a todos, desejamos uma boa tarde, e provavelmente na próxima semana também nós vamos ter uma nova reunião para tratar novamente sobre a entrega das contas de 2021 do governador e o subsídio das contas de gestores. Tem uma série de pontos importantes que a gente precisa tratar com vocês. Inclusive, eu já vou adiantar aqui, o Cleito está entrando em contato e a equipe com alguns órgãos a respeito de saldos invertidos. Nós já tivemos uma manifestação do TCE. Então, vai ser importantíssimo que se inclua isso em notas explicativas àqueles órgãos que permaneceram com saldos invertidos. Mas isso é um assunto que a gente deve tratar também na próxima semana. A gente só pede o atendimento tempestivo de vocês nesse sentido.
ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima reunião. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação de todos e uma boa tarde de trabalho. Até a próxima. Obrigada.